Exercício 6. Use um gráfico para encontrar um número delta tal que se módulo de x menos 1 menor do que delta, então o módulo de 2x sobre x ao quadrado mais 4 menos 0,4 menor do que 0,1. Bom, então o que ele está querendo mesmo? Ele quer que a gente calcule o raio de um intervalo de centro em 1, tal que todo x desse intervalo tem imagem no intervalo de centro 0,4 e raio 0,1. Tem imagem pela função f de x igual a 2x sobre x ao quadrado mais 4. Essa é a interpretação. Então tá, primeira providência, vamos considerar a função f de x igual a 2x sobre x ao quadrado mais 4. 2x dividido por x ao quadrado mais 4. Bom, como eu quero um intervalo tal que as imagens desse x estão em um intervalo de centro 0,4 e raio 0,1, significa então que as imagens estão no intervalo que varia de 0,3 a 0,5. Tá? De 0,3 a 0,5. Então, vou entrar com a reta aqui y igual a 0,3. Pronto, está lá a reta y igual a 0,3. Agora, vou entrar com a reta y igual a 0,5. y igual a 0,5. Pronto, estão lá as duas retas consideradas. Tá? Eu quero um intervalo aqui em torno do 1, tal que todo mundo desse intervalo, né, tem imagem aqui nesse intervalo considerado aqui de 0,3 a 0,5. O que a gente vai fazer agora? Vamos achar essas interseções aqui? Vamos lá. Ponto, interseção, está aqui. Da reta y igual a 0,3 com o gráfico de f, está aí. E da reta y igual a 0,5 com o gráfico de f. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar retas perpendiculares ao eixo x que passam por esses dois pontos. Por esses dois pontos aqui, né? A e B. Muito bem. Então, vamos lá. Reta agora perpendicular eu vou traçar. Cadê? Reta perpendicular que passa pelo ponto A e é perpendicular ao eixo x. Que passa agora pelo ponto B e é perpendicular ao eixo x. Muito bem, muito bem. O que mais vou fazer? Determinar as interseções, né, do eixo x com essas retas que eu tracei. Então, primeira reta vertical, eixo x. Tá aí o primeiro ponto. Ponto C, ó. Olha a abscissa dele, 0,66667. Bom, e o outro? Esse aqui, segunda reta vertical com o eixo x. Aqui, ó. É o ponto D de coordenadas 2 e 0. 2 e 0. Muito bem. Então, o que a gente está procurando mesmo? Qual é o raio de um intervalo de centro em 1, tal que todo mundo desse intervalo, todos os x desse intervalo, tem imagem aqui nesse intervalo de centro 0,4 e raio 0,1. O que a gente deve fazer mesmo? Analisar as diferenças. Fazer a diferença entre 1 e a abscissa desse ponto, que é 0,6667, que vai ser o 2/3, tá, pessoal? Vai ser o 2/3. E depois a diferença entre 2 e 1. A menor das diferenças é o delta procurado, é o raio do intervalo procurado, tá? Então, a gente vai ter que 1 menos 2/3 vai dar 1/3, e aqui 2 menos 1 vai dar 1. Qual é o menor? 1/3 ou 1? É 1/3. Logo, o delta procurado, o raio do intervalo tal que todo x desse intervalo, melhor dizendo, o raio do intervalo de centro em 1, tal que todo x desse intervalo tem imagem no intervalo de 0,3 a 0,5, é 1/3.